Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgViri, videoaulas de programação. Hoje nós vamos começar uma análise conceitual de métodos na linguagem de programação C#, seguindo o Guia de Programação C# da Microsoft, página 296, versão em inglês. Tem a versão em português também, os links estão disponíveis na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos ver uma introdução sobre métodos e falar sobre assinaturas de método em termos conceituais. Um método é um bloco de código que contém uma série de declarações. Então, é um bloco de código que você pode criar para que possa ser reutilizado para executar um conjunto de operações ali que fazem sentido para evitar repetição de código. Um programa causa a execução das declarações de um método, chamando esse método e especificando quaisquer argumentos requeridos por esse método. Em C#, toda instrução executada é executada no contexto de um método. O método main é o ponto de entrada para toda a aplicação C# e é chamado pela Common Language Runtime, CLR, quando o programa é inicializado. Então, nos exemplos que a gente tem visto, aqui na classe Program tem o método main. Esse é o ponto inicial ou ponto de entrada de todo o programa C#. O código passa aqui quando a gente executa a aplicação. A primeira coisa que ele faz é executar o método main. E daí em diante, seu programa é executado segundo a lógica que você escreve. Assinaturas de métodos. Métodos são declarados em uma classe ou struct por meio de se especificar um nível de acesso opcional, tal como público ou private, privado, protected também, interno. O default é private, ou seja, se você não informar um modificador de acesso, significa que esse método é private, só pode ser acessado dentro daquela classe ou struct na qual ele está definido. Modificadores opcionais, tais como abstract ou sealed. Você pode dizer que o método é abstrato ou selado, a gente vai ver o que isso significa mais adiante na série. O tipo de retorno, o valor de retorno, o tipo de retorno, o void, se o método não possuir retorno. Se ele não retornar nada, você define ele como void, que significa vazio, de tipo de retorno. Ou então você define o tipo de retorno que ele traz, tal como int, booleano, ou um tipo que você define com classes, etc. O nome do método. E depois disso você define quaisquer parâmetros do método. Os parâmetros do método são colocados entre parênteses e separados por vírgulas. A gente vai ver aqui alguns exemplos simples ainda nessa aula. Parênteses vazios indicam que o método não requer parâmetros. Ou seja, você só chama ele sem passar nenhum parâmetro. Estas partes juntas formam a assinatura do método. Então, o conjunto de todos esses conceitos que nós vimos aqui são chamados em conjunto como a assinatura do método. Uma assinatura basicamente define aquele método de forma única, porque ela define o nível de acesso, o nome do método, os parâmetros que ele recebe, o tipo de retorno e assim por diante. Então, essa é a assinatura desse método. Aí aqui tem um exemplo. O exemplo seguinte define uma classe chamada motorcycle, motocicleta, que contém 5 métodos. Então, para fechar essa aula, a gente vai analisar esse exemplo. Aqui a gente tem a classe motorcycle. Aqui ela é uma classe abstrata. E aqui temos alguns métodos. Esse método aqui ele é público. Public void start engine. Então é um método para iniciar o motor, ligar os motores. O motor, E ela é pública. Esse método é público.
e não retorna nada, é void o tipo de retorno. Devido a ser público, qualquer código externo a essa classe pode chamar esse método, depois que se instancia um objeto dessa classe. De uma classe derivada, né? Visto que essa classe é abstrata e não pode ser instanciada. Aí aqui tem outro método, add gas, adicionar gasolina, encher o tanque, né? Aí passa aqui quantos galões, ele não retorna nada também, é protected. Quando é protected, quer dizer que é protegido e somente classes derivadas dessa classe podem chamar esse método. Aqui nós temos um outro método público também, só que é virtual. Ele retorna um número inteiro. E o nome dela é drive. Significa drive, dirigir, né? E recebe como parâmetros a quantidade de milhas que é para ser dirigida e a velocidade na qual é para ser pilotada a moto. Aqui dentro vão as declarações do método, entre chaves aqui, e ao final você tem que retornar alguma coisa, visto que o método, a assinatura disse que ele retorna um tipo inteiro aqui. Classes derivadas podem sobrescrever a implementação desse método aqui, visto que ele é virtual. Então, em uma classe que deriva de motorcycle, você pode criar uma nova implementação para esse mesmo método. A gente vai ver herança mais à frente na série. A gente vai implementar esse tipo de exemplo também. Aí aqui embaixo tem um outro método, drive, também chamado drive, só que ele recebe como parâmetro aqui, o primeiro parâmetro é um tempo, né? Timestamp. É quantas horas ou quantos minutos, quanto tempo é para dirigir. E o segundo é a velocidade. Visto que esse método tem o mesmo nome desse outro, então os dois são sobrecargas de um mesmo método. A gente chama de overload ou sobrecarga. O restante é bem parecido. E aqui por último a gente tem um método abstrato, definido como abstract. Só pode definir método abstrato em classes abstratas. E ele aqui define o tipo de retorno, double, e o nome, e também os parâmetros. Nesse caso ele não tem nenhum. Só que você vai reparar que ele não tem chaves aqui, né? Porque ele é abstrato. Métodos abstratos não podem definir um corpo. Você vai definir um corpo para esse método nas classes derivadas dessa classe. Aí você vai ser solicitado a implementar esse método em qualquer classe que herde dele. Quando a gente estudar herança, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre implementação de métodos abstratos e virtuais também. Aí aqui, fechando o tema dessa primeira aula sobre conceitos de métodos, aqui ele está dizendo, note que a classe motorcycle inclui um método sobrecarregado, né, que é o drive, dirigir. Dois métodos têm o mesmo nome, podem ter o mesmo nome, na verdade mais de dois métodos podem ter o mesmo nome dentro de uma mesma classe ou struct, mas eles devem ser diferenciados por seus tipos ou quantidade de parâmetros. Dessa forma, o compilador sabe diferenciar entre qual dos métodos você está desejando fazer uso. Então é isso para essa primeira aula sobre conceitos de métodos em C#. A gente aprendeu sobre assinaturas de método. Na próxima aula a gente vai ver sobre invocação de métodos. Se você gostou do vídeo, eu peço que curta o vídeo, dê um like aí, se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C# com a gente. Deixe seu comentário se tiver dúvidas e compartilhe com seus amigos que tiverem interesse aí em desenvolvimento de sistemas programação em C# na plataforma .NET. Abraços, até o próximo vídeo, obrigado por assistir.